Gente, shalom, shalom, boa noite. Eu vou falar, aliás, vou ter com vocês, né, alguns das nossas reuniões para falar sobre um contexto, né, que eu acho que eu nunca ministrei na vida de vocês. Vejo que chegou o tempo, né, a gente conhecer mais algo, né. Eu quero que você venha abrir tua Bíblia, né, em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, do verso 27 em diante. Gênesis capítulo 25. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Pronto, já abriu aqui, tranquilo. Gente, nós vamos trabalhar um pouquinho essa parte de Edom, ou seja, a estrutura, né, da fortaleza de Edom. Então, não sei se vocês já ouviram falar, né, dos Edomitas de Edom, que está, né, ligado ao próprio orgulho, né? Então, nós vamos nos mover alinhado que essa estrutura do orgulho, né? Essa estrutura da arrogância, da soberba, né? Ela é combustível, né? Para toda obra pecaminosa, né? Então, o orgulho, né? Ele gera disfunção nas pessoas, na vida delas. E esse orgulho, ele se alinha, né? À soberba, entre inúmeros braços, né? E quando a gente fala, né, de orgulho, né, a soberba, a arrogância, né, a rebelião, elas são, né, atrelada a essa estrutura, né? E falando um pouco dessa obra de Edom, né, eu quero que você entenda, né, primeiramente como surgiu essa questão de Edom, né? Que são os famosos edomitas, né? E a gente observa na primeira vez, né, que é tratado em Gênesis capítulo 25, né? Que diz assim, ó, o verso 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um coziado quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chama-se, daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura? Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, ja... Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. A palavra Edom, na verdade, nós observamos aqui, né? Ela alinhada nesse texto, primeiramente, né? Que Edom, né, significa, né, essa estrutura, né, de
de que, neste momento agora, se atrelou a... Só um minutinho, gente. A Esaú. E aqui nós observamos que Jacó pede que ele jure, né? Ele jurou e vendeu aqui o direito, né? E aqui começa essa história de Esaú e de Jacó, e que sempre nós focamos de Jacó como um trapaceiro, né? Jacó como um enganador, e a gente foca nesse contexto, mas analisa que depois que ele passa a ser Israel, Jacó passa a ser Israel e Esaú passa a ser, né, dos Edomitas. Gente, só um minuto, tá? Então, gente, voltando aqui, nós começamos a entender que, colocando historicamente, de forma de cidade, nação, Jacó, ele se atrela a Israel. Esaú se atrela aos Edomitas, tá? Eu quero que fique muito claro isso em vocês, para vocês entenderem. Então, aqui nós começamos a compreender que os Edomitas, descendentes de Esaú, Israel, descendentes de Jacó, ambos irmãos, né? E filhos, né, de Isaac. E aqui se aplica, né, essa questão de Edom. A palavra Edom vem do hebraico, né, que se refere à cor vermelha. E se aplica a Esaú, que consequentemente Edomitas, que significa também vermelho. Então, se refere a Esaú. E aí atrela aos seus descendentes a conexão também com esse guisado também e o trocar do direito de primogenitura diante do guisado que Jacó preparou, né, que tinha também coloração vermelha e também está atrelado também a Esaú, que era ruivo. E o termo Edom, ele se atrela a essas características também, né, vindos dessa raiz de Esaú, como também de uma região geográfica que havia muitos rochedos, montanhas, né? Historicamente dizem que eram arenitos vermelhos. Então, os edomitas se estabeleceram em um territorial. Aqui é uma questão já histórica para você entender. Dos dias de início, né? Estamos falando aqui uma questão histórica, Israel, e os edomitas são as populações da Palestina, da Transjordânia, e o reino de Edom, né, faz essa fronteira com o deserto da Judéia, né, e o Mar Morto ali, que fica próximo, né, também do território atual, né, de Israel. Então, essa região é habitada, né, segundo há milênios, né, por esses descendentes, em que isso também pega, né, não só a faixa de Gaza, ele pega a Jordânia, né, que pega o outro lado. Então, a parte maior, né, é um território gigantesco, tá? Então, eles se misturaram, em que existia já uma população já que habitava nessa região atual Edom, e a população de Esaú, né, se uniu aqui com essa e se misturaram com esses habitantes primordiais daquela região. E aí se tornaram um grupo agora dominante. E esse grupo se passou, né, a ser chamado de Edomita. Então, os Edomitas se organizaram desde muito cedo em tribos, como nação. Eles já existiam muito antes da estrutura de Israel. Eu quero que fique muito claro em vocês. Então, a terra dos Edomitas era uma área, né, montanhosa, só que
escassez de chuva, né, eram deliberadas lá, não havia. E também não era uma terra fértil. Contudo, né, esses edomitas praticavam, né, várias culturas de sobrevivência. Então, eles faziam também essas extrações de cobre e de outros, né, materiais ligadas à região, à economia, né, em que quem cruzava aquela região, né, com as suas caravanas, e como Israel, biblicamente, né, vocês vão ver as citações, né, e aí os edomitas como inimigos, né, de Israel, e agora já como nação, e não como mais irmãos, eles são citados, né, desde o seu auge, com já agora, né, o território avançado, que é a atual, como eu falei para vocês, Transjordânia e aquelas regiões lá que haviam fortificações e edomitas e Israel eram inimigos. Agora imaginem aonde começou tudo isso. Apesar de serem povos, irmãos, os edomitas ocuparam e se tornaram hostis aos israelitas. Tudo começou entre dois irmãos. E tudo isso influenciou de forma espiritual, de forma genética. E aqui eu quero que vocês abram agora Números capítulo 20. Números capítulo 20. Daqui a pouco vocês vão entender por que a gente está ministrando, né, essa estrutura de Edom nesse tempo agora. Números capítulo 20, do verso Números 20, do verso 14 ao 21. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom e a dizer-lhes: assim diz teu irmão Israel. Ó, estão entendendo? Já era um outro rei, não era aqui Esaú. Bem, sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo. E como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais, e clamamos ao Senhor. E ele ouviu a nossa voz e mandou o anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra. Não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Versículo 18, olha só. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho trilhado. E se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro, com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Nós já estamos em Números, em algo que ocorreu em Gênesis. Moisés pediu uma permissão aqui para uma simples travessia. E aqui houve uma recusa pelo rei de Edom, né? Por quê, gente? Eles sabiam de algo. Porque através de que Jacó tinha a estrutura de Israel, assim como Esaú, agora Edom. E os edomitas
eles eram subordinados aos israelitas. Vocês sabiam disso? Que está atrelado desde o início entre Jacó e Esaú. Você vai ver isso lá na frente. Olha só. Nós seguimos toda a estrutura de Edom, desde o do período, né, ligado ao rei Davi, né, que foram eles subjugados por Israel. Observamos eles também, né, que depois conseguiram a sua independência depois. As divisões, né, após a morte de Salomão. E conseguimos ver, né, a ruína deles e o fim deles, né, como edomitas. Contudo, gente, existem raízes atreladas a este povo, tomado eles por povos árabes. Então, edomitas, né, se tornaram desalojados e estabeleceram, né, depois ao sul da Palestina e se misturaram posteriormente com os judeus. Diante de todo esse resumo histórico sobre esses edomitas, o povo de Edom, os sentimentos gerados, eu quero que fique bem claro sobre vocês agora. O qual, historicamente, você vê nos dias de hoje, em sociedades ligadas a Israel e os povos vizinhos, inimigos, aqueles que se alinhavam nas montanhas, aqueles que estão atrelados ao orgulho, à arrogância, à soberba e à altivez. Então, quando nós entendemos que as obras dos edomitas, na verdade, é a obra de Esaú, a dimensão do orgulho. Quando nós observamos o orgulho, nós temos também que voltar em Esaú, chamado de Edom. Edom significa vermelho. Ruivo. Vejam só para você entender um pouco. A palavra vermelho vem de Adão, que é Edom. Então, o ato da natureza adâmica caída em nós é o ato de viver na natureza carnal de Adão, na transferência de carnalidade orgulhosa, pecaminosa. Então, existem coisas que só através de Jesus, só através do seu sangue aqui, em que nos curamos desta humanidade caída, corrompida, deformada, quebrada, destruída. Toda a obra dos edomitas está ligada à obra do pecado de Adão. A palavra Edom, vindo também de Adão, vindo também de vermelho, é atrelada a Esaú como ele sendo o pai dos edomitas. Observa bem porque ele se torna o pai dos edomitas, né? Gênesis capítulo 25, você observa no verso 34 aqui, ó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. A palavra é desprezar. Presta atenção aqui. Ele menosprezou. Ele tratou com desprezo o direito de primogenitura. E aqui eu quero que você entenda que havia, desde esse momento agora, desde a aliança abraâmica, nas promessas que tinham que ser passadas de geração a geração.
Como nós sabemos que foi passada de Abraão a Isaque, o próximo seria Esaú. Essa era a ordem. O Senhor fazendo já nações. O Senhor se movendo de forma geracional. O Senhor dando uma sequência geracional para cumprir o seu projeto. Fazendo de Abraão, primeiramente, uma grande nação, uma grande família. E aí, Abraão teve Isaac, sendo ele o filho da promessa. E sendo que Isaac teve dois filhos, como eu já falei, Jacó e Esaú. Jacó teve 12 filhos, Ismael também gera 12 filhos, como vocês já sabem também. Olha a linha aqui. A transição, o estabelecer. E o que deveria ser era Abraão, Isaac e Esaú. Esaú despreza essa herança que o Senhor já estava alinhando a ele. Missão, cargo, chamado, ele rejeitou. Isso, Alda. Essa é uma das maiores obras do orgulho. É quando nós desprezamos o dom que Deus nos confiou na nossa vida. Desprezamos o nosso destino. Desprezamos, rejeitamos o nosso chamado, a nossa primogenitura. Desprezamos as bênçãos aqui, primogenitura, bênçãos geracionais. Tudo que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem para nossa família, aquilo que o Senhor tem para nossa geração. Aí o que é que acontece? É quebrado. Porque nós não queremos nos submeter. Não queremos cumprir o nosso propósito, a nossa missão. Ficamos prendendo coisas, prendendo situações, prendendo sentimentos, prendendo que vocês vão ver o que Esaú prendeu. Vocês vão analisar os sentimentos gerados por ele para com o seu irmão. Será que agora dá para entender a nossa batalha? E qual é a nossa batalha? Reconquistar chaves, cédios, cajados, roupagens, todo tipo de herança que os nossos antepassados, Alda, rejeitaram, desprezaram por um prato de lentilha. Se tornaram filhos de Belial, se tornaram filhos de Esaú. O orgulho não é você se ver como um arrogante apenas, como seja lá o que for, né, desses braços orgulhosos. O orgulho é o ato de desprezar as coisas do Senhor. Tudo que aquilo que o Senhor depositou sobre nós não damos valor. Será que o que o Senhor confiou a ti é maior do que uma situação de uma libertação sua? Um sentimento de alguém, de uma situação, seja lá o que for, que você está querendo prender? E por prender, tá abrindo a mão de tudo aquilo que o Senhor confiou em ti. Você está escolhendo prender sentimentos, situações, pessoas por orgulho. Porque o orgulho é fruto de um ser chamado Leviatã. O rei sobre os orgulhosos, segundo o livro de Jó, né, gente? Todas as vezes que você despreza aquilo que o Senhor está nos dando, todas as vezes que eu vou negociar algo, eu não dou valor. Eu quero que o outro tem. Nossa, que dom. Nossa, que habilidade. Nossa, como ele é. Você não imagina a responsabilidade que essa pessoa tem já. O preço que ela já teve que pagar. E que também paga todos os dias.
Mas eu quero esse dom. Eu quero tudo isso. Eu quero, eu quero, eu quero. Mas aquilo que o Senhor te colocou, seja algo tão pequeno que você acha, mas para o Senhor é tão grande. Normalmente nós queremos dons ou habilidades, ou seja lá o que for, que apareçam, né? Que estejam na mídia, que sejam aquelas que as pessoas dizem: nossa, parabéns para você, nossa, como você é, como você deixa de ser, nossa. Nós somos aqueles que queremos mídia, né? Ego. Quando nós não temos esse reconhecimento, né? Nós ficamos, né? Nossa, por quê? Dizem que eu sou assim, dizem que eu sou assado, mas por quê? E aí eu não vou dando valor. Quando eu não dou valor, eu entro na casa de Edom. Você vai ver isso no livro de Êxodo, gente. Diversas vezes os hebreus foram confrontados pelo reino de Edom. Diversas vezes eles travaram guerras com Edom, mal-estar com Edom. E olha só, para você ter um exemplo grandioso e para você analisar a sua vida, todas as vezes que os hebreus chegavam perto da região de Edom, quando eles beiravam a região de Edom, quando eles tinham contato com quem era de Edom, eles começavam a desprezar o Senhor. Eles começavam a idolatrar deuses estranhos. Eles começavam a se prostituir. Eles começavam a fazer barbaridades. Eles começavam a fazer coisas inimagináveis. Entende o poder também da amizade? Ou será que nós conseguimos, né, através daqui, dizer não, aqui é o Senhor Jesus? Ou é o contrário? Será que você, nos ambientes que você está, você é dominado? De uma forma geral que eu estou falando. Ou a sua presença, tudo que você faz, todo mundo observa. Nossa, é diferente essa pessoa. E aqui nós não desprezamos o Senhor. E isso está atrelado das más companhias que corrompem. Você influencia ou você é influenciado? O povo hebreu era influenciado com Edom. A frequência e a atmosfera de Edom, do orgulho, fez estragos com a nação de Israel. Quando estavam passando por Edom, sabe o que eles faziam? Eles murmuravam. Todas as vezes que estavam próximo de Edom, eles murmuravam contra o Senhor. Lembra do momento? Estamos fartos dos pães. Murmuração. Já não aguento mais isso. Eu quero voltar para o Egito. É quando todas as vezes nós rejeitamos no nosso coração o chamado, o nosso dom. Porque por qualquer coisa ficamos entristecidos. Achamos que não vale a pena fazer certas coisas. Achamos às vezes que o nosso dom é muito pesado, né? Ou achamos que nós queremos, né? Nós merecemos mais. Eu mereço mais alguma coisa. A atmosfera de Edom é quando nós também queremos desistir, porque aconteceu algo na nossa vida, algo terrível.
perdi um parente, é, um emprego, é, aconteceu algo que eu não esperava. N situações nos fazem desistir de fazer o que nós devemos fazer. O que é que tem feito você recuar? O que é que nesse tempo agora você está sofrendo um ataque que você nem imagina? Que às vezes você acha que é ataque, mas é o Senhor trabalhando na tua vida e te colocou em uma situação que você pensou em desistir. E o Senhor mediu o teu coração. O anjo com a vara mediu. É quando nós queremos entregar, né? Ou como dizem, né? Pendurar a chuteira. Não quero mais ser pastor, não quero mais ser profeta, não quero mais ser apóstolo, não quero ser mais mestre, evangelista, não quero mais ser membro de nada, não quero mais ser intercessor, não quero me mover em nada, não quero nada. Eu quero ficar quieto aqui. Quantas vezes? Estou falando por mim mesmo. Quantas vezes a frequência de Edom me sugou? Ah, porque eu estou fazendo isso aqui ainda? Ah, porque esse povo não me escuta? Ah, porque, sabe? Ferido. Ferido. Olha lá, Gênesis capítulo 25, verso 29. Olha só. Tinha Jacó feito um cozinhado quando o esmorecido veio do campo de Esaú. E lhe disse: Peço que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. A palavra aqui é cansado, esgotado, exausto. A frequência que Esaú estava era essa. Será que nesse tempo agora você já está cansado? Já se esgotou? Já está exausto? Será? Será que você está sendo sugado por essa frequência? Ou você é renovado pelo Senhor? Será que você está sendo sugado pelas águas profundas por você mesmo? Você que quer estar, não é o Senhor mais. O Senhor já te colocou em um outro ambiente. O Senhor já colocou pessoas para estar com você. O Senhor já estruturou tudo. Será que é culpa das pessoas, da situação, de tudo? Ou é sua culpa? O cansaço, o esgotamento e a exaustão. Porque a gente sempre fala, né? Jacó trapaceou seu irmão. Nós estamos no capítulo 25. Aqui ele já tinha vendido o direito de primogenitura por um cozinhado de lentilhas. Aqui no capítulo 25, já tinha feito o negócio, já tinha perdido o direito de primogenitura. Ele aqui já não poderia mais receber a bênção do primogênito. Ele já tinha negociado o direito. Então, ele já não era mais o primogênito. No capítulo 25, ele já não era mais. Isso tem que ficar claro na sua mente. Para que quando alguém venha pregar, você venha entender também isso. O contexto da história. Capítulo 27 de Gênesis. É onde Isaac abençoa Jacó e Esaú. 27. Ali é deliberado a bênção. Mas ele já tinha perdido a primogenitura no capítulo 25. Será que foi tudo culpa de Jacó? Como todo mundo fala? A negociação já tinha sido feita entre os dois irmãos. Ou não, gente? Capítulo 25.
Observa bem. Capítulo 27, aliás, né? Nós vamos 25, 27 agora. Olha só. Você vai observar aqui, né? Porque ele já não era mais primogênito. Já era Jacó. Por isso que ele recebe a bênção do primogênito. Ele já tinha vendido o direito de primogenitura, Esaú. A porção dobrada do primogênito, né? Então, Gênesis, você vai observar 27, as frequências. Observa bem. Tendo-se envelhecido, Isaac, já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho respondeu, meu filho, desculpa, gente, respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco. Sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze a caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me dois bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás, desculpa, a teu pai, para que a coma e te abençoe, antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe. Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Olha a responsabilidade de um pai, gente. A Alda já pegou. 13. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição. Ó, ela amputou a maldição sobre ela, né? Tava nem aí. Meu filho, atende somente o que eu te digo. Vai e trazemos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhes as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Esaú. E o abençoou e lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então ele disse: Isaque, seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto,
Sirvam-te povos, e nas nações te reverencies. Sê senhor de teus irmãos. Ó, entende? Porque Israel aqui é senhor sobre Edom. Tá aqui, profético, tá, gente? E os filhos de tua mãe se curvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaac de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai chega a Esaú, seu irmão, da sua caçada. Fez também ele uma comida saborosa e trouxe a seu pai e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac a seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito. Respondeu. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: Quem é? Pois aquele que apanhou a caça e matou-se, eu comi de tudo. Antes que viesse, eu abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo, anota as palavras, amargou e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção, disse Esaú. Não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura. Ele já sabia, tá, gente? E agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: Eis que o constituí em teu senhor, e todos os teus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me terá dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a sua voz, chorou. Anota também o chorar. Então lhe respondeu Isaac a seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. Lembra do que eu falei sobre Edom? Olha só o que Isaac falou para ele: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. E sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada, por isso que eles guerreiam, e servirás a teu irmão, ó, submissão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o teu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar, mais um tópico aqui, a Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: Vêm próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Ó, olha mais o sentimento de morte aqui, né? Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço. E lhe disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo: retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão e cesse o seu rancor contra ti e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaac. Aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Então, gente, a frequência aqui, nesse texto todo que vocês viram, entre outras, como amargura, raiva, ódio, usurpação. A fortaleza do orgulho nos gera uma amargura, nos tornamos pessoas amargas por uma situação lá do passado que nós não queremos largar. Nós estamos na fortaleza do orgulho, na nossa razão, queremos matar quem fez algo contra nós,
Esaú, lembra? Nos tornamos edomitas. Raiva, ódio, usurpação. Porque alguém fez algo contra nós. E aí vivemos a nossa vida toda chorando, 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 mas não queremos largar. Queremos matar. Queremos nos vingar. Mesmo nós não ligamos para nada. Sabe o que acontece? Nós não recebemos bênção nenhuma. Ficamos apenas no deserto. Vivemos nos lugares longe. Não temos lugares férteis na terra. Nos tornamos pessoas iradas, rancorosas. Nos tornamos edomitas. A pergunta que eu faço para você é: como você fica quando alguém é abençoado? Ou quando alguém que fez algo com você está sendo abençoado? Entende que é você mesmo quem prende a sua bênção? Porque você não quer largar o osso? Você prefere morrer na ira, no sentimento da ira. Você prefere do que liberar situações, liberar pessoas. Quem fez mal a você? Quem roubou alguém de você? Quem roubou algo de você? Quem fez algo de ruim com você? Vocês entendem agora o quanto é perigoso onde nós nos encontramos? Será que na verdade nós estamos na dinâmica do caminho de Israel? Ou nós estamos nas montanhas desérticas de Edom? Aonde nós estamos na verdade, gente? Qual o caminho que nós estamos traçando? De quem é a culpa? É nossa. Nós não queremos largar. Por quê? Murmuradores. Culpamos Deus porque nos aconteceu algo. Porque Deus permitiu algo. Culpamos a Deus. Permitiu que alguém morresse, um relacionamento, né, fosse, né, acabou, uma doença chegou, culpamos Deus por tudo. E cada vez mais vamos caminhando com espada na mão, querendo matar todo mundo, especialmente quem fez. Como teremos o perdão de Deus se nós não perdoamos, se nós não liberamos? Como nós iremos sair de Edom, do orgulho? Como poderemos trabalhar uma estrutura de pauta e dizer nós vamos combater Leviatã? Nós não conseguimos liberar um sentimento. Não conseguimos liberar quem nos fez mal. Eu pergunto a você, como? Como? Aí você vai me dizer, eu queria ter a bênção de Naphtali. Eu queria ter a corça comigo. Eu queria não sei o quê. Como se você não fechou a porta de situações que geram para ter fechadas? E você não quer largar esse sentimento. Não quer caminhar para entender. Ou não quer abrir a mente e dizer: tem algo a mais aqui que eu preciso colocar ao Senhor, que eu nunca falei para ninguém e até escondi, achando que Deus não iria descobrir. Joguei a chave. É aqui que está o ponto da gente sair de Edom, da contaminação da murmuração, para nos olharmos para o alto. A escolha é nossa.
Nós podemos viver 5 anos aqui juntos no ministério, 10 anos no ministério, 20 anos, todo ano falando de orgulho, de tempos e estações. 15 anos, 30 anos, os cabelos brancos meus aumentando. Mas, na verdade, a sua decisão é crucial. Eu vou estar aqui trabalhando os meus processos, mas eu não posso forçar os seus processos. As suas decisões são suas decisões. Só não me culpe. Só não culpe ao Senhor. O Senhor alinha na nossa vida pessoas de propósito. Alinha situações que nós venhamos a acelerar. Que nós venhamos dizer, nossa, é a minha oportunidade. Não abre mão. Malaquias capítulo 1, gente. Malaquias capítulo 1, do verso 1. Só um minuto para abrir aqui. Olha só. O título é O Amor do Senhor por Jacó. Malaquias capítulo 1, né, do verso 1, diz: A sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém, aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes, lembra do que eu falei? Montes, assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém, tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade. Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão. E vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. A palavra aqui no verso 3 de chacais, dragão, monstro marinho. Sabia disso? Quem é monstro marinho? Leviatã. A palavra é tanar. Sabia? Ou ainda pode atrelar, né, na baleia, na estrutura, né, de fornéus, outras deidades, né, ligado, desculpa, gente, aos chacais. Então, Edom é ambiente de perversidade. É um povo a quem o Senhor está irado para sempre. É perpétuo, gente. Não queira estar próximo ou contaminado com Edom. Cuidado com a inveja, gente. Cuidado com os sentimentos de aborrecimentos. Não queira entrar na terra de perversidade. Dimensão orgulhosa. Não queira viver aonde é deserto, gente. A herança de Edom está nas ruínas, nos desertos. Não queira estar nas habitações dos chacais, dos dragões, de Leviatã. Não queira estar nos ambientes orgulhosos. Cuidado com a sua autopreservação. Ah, eu não quero fazer mais nada, eu quero me preservar aqui agora.
Eu não quero não, mas não, porque as pessoas só me machucam, não sei o quê, eu não quero mais ser exposto, eu não quero mais ser humilhado, eu não quero ser confrontado, eu não quero me expor. Cuidado, você está sobre um ataque. Não queira se associar com a terra de Edom. Essa é a característica de Adão. Deus tinha dado uma ordem para Adão: cuide do jardim. Ele não cuidou. Quando o Senhor chega, Adão diz: Ó, a mulher que você me deu. A mulher diz: Foi a serpente. Aí a serpente diz o quê? Nada. Ficou calada, né? Então veja a obra da carnalidade. Eu estou me preservando, né? Não, culpa de tal pessoa. Não. É aqui, é aqui. Se nós amamos a nossa vida para com o Senhor, nós iremos perder, gente. Não existe orgulho de nada. Não existe para que ter orgulho de nada. Não temos mais tempo para isso. Olha, cabelo branco, gente. Nós precisamos perder a nossa vida. Todo o orgulho, todo o ego. Eu fiz isso, deixa de fazer aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Não importa mais, o tempo está passando, gente. Gente, eu tenho cabelo brancos aqui. Já estou acostumado com eles. Mulheres, vocês, quando acontece de um cabelo branco aparecer, como é que eu sei que vocês ficam? Vou logo para a cabeleireira. Mulheres, o tempo está passando. Especialmente para vocês que, mulheres, é muito emocional. O tempo está passando. Nós precisamos perder a vida por amor de Jesus. Quando nós fazemos isso, nós ganhamos. Aqui está o segredo. O segredo de viver em Jesus é morrer. Pouco importa a gente mais. Quando eu decidi dizer assim, Senhor, quero me libertar, pouco me importava o que eu fiz de errado. E tenho os meus pecados evidentes. Hoje eu os vejo como um ponto de testemunho na minha vida. Um ponto de autoridade. Superei, passei e estou passando. Todos nós temos nossos pecados, gente. As nossas dificuldades. O que eu digo para vocês é que tem coisas que não dá para ser amanhã, tem que ser hoje. A obra do orgulho é quando nós não queremos morrer, gente. Quando a gente quer preservar a nossa natureza. A obra do orgulho é, nossa, não posso dizer isso, não posso dizer aquilo. Não vou fazer agora. Não vou fazer amanhã. Não quero mais fazer. A obra de Edom, gente, é cultural, que está se enraizando. O próprio apóstolo Paulo disse, gente, dias difíceis virão. Pessoas arrogantes, né, desobedientes, avarentas, soberbas, jactanciosas, pessoas voltadas para o seu eu, egolatria, que não querem pensar no coletivo. A igreja está cheia disso, gente. Qualquer coisa, não quero mais, não sei o quê, ah, essa libertação nunca chega ao fim. É desse jeito. Querer viver voltado para mim só. Egoísmo. É Sodoma e Gomorra. É viver em perversidade, em destruição. Quem já ouviu falar daquela pregação, né? Nós somos o centro do coração de Jesus. Que terrível isso, gente. Raiz egoísta, individualista.
Sodoma e Gomorra. Quanto mais nós vamos cavando do nosso eu interno, a gente vai vendo o quanto nós somos perversos. Por isso que é difícil, né? Cavar, querer se libertar, porque nós não queremos mexer nisso. Gente, a lógica do ser humano é comunhão, é viver sociedade, é estar totalmente de acordo, é caminhar em comum acordo. Quando uma das coisas que eu tenho que estar em comunhão com vocês é quando eu retrocedo, é quando eu deixo você caminhar, é quando eu permito, é quando eu digo, não é só o que eu penso, não é só o meu individualismo, é quando eu me relaciono, é quando eu escuto, é quando há conselheiros, é quando, na verdade, há uma aliança, é quando há realmente uma comunidade que se escuta um ao outro e que um ajuda o outro. É quando não é bom só para mim, é quando é bom para o outro também. E quando não é bom para o outro, também não é bom para mim. E às vezes eu vou retroceder naquilo que é bom para mim, para preservar o quê? Exemplo, aqui nós, né? O ministério, comunhão, é andar no corpo. Gente, é o que eu estou aprendendo todos os dias. E às vezes porque nós não crescemos, porque não queremos andar em comunhão. Por quê? Eu estou ferido. Há uns anos atrás, eu fui com uma Blenda para São Paulo. A gente via casais com pet, como se fosse realmente uma criança. Trata como se fosse uma pessoa. Prefere ter, né, um cachorro do que um filho. Gente, é complicado isso. Então, eu preciso me socializar. Ah, eu quero ser um discípulo? Renúncia, cruz. Ah, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquilo outro, cruz. Você tem obedecido? Como você quer as coisas? Algo básico. Você tem sido obediente àquilo que, né? Você está submisso a algo? Você tem feito as coisas? Exemplo, eu posso citar aqui grupos. Você tem sido alguém obediente? Porque às vezes não é melhor nem. Não, olha, eu não estou querendo ser liberto. Eu não estou querendo fazer parte disso. Aí você, melhor nem fazer do que ficar, né? Ou, vou colocar uma pauta no grupo de mulheres lá. Tem gente que faz só uma, não tá nem aí. Melhor nem fazer. Me desculpe. Quer ser discípulo? Não consegue fazer um ponto. Complica. Então, a obra de Edom, ela começa aqui, na palavra que é existencialismo. Se estabelece aqui. Eu dou uma ênfase no meu individual, no meu privado.
Eu não quero saber do meu coletivo. Então, gente, eu preciso entender isso. Eu preciso avançar nisso. E tudo isso está sendo impregnado em igrejas. Eu vou ter ênfase na minha dor. Eu não quero ter ênfase na minha felicidade, na minha vida. Eu preciso entender quem está do meu lado. E eu preciso me importar com quem também está sofrendo. Quando eu me importo, eu me torno aquele que morre para viver em Cristo. Quando eu me importo. Então, eu preciso me importar para sair de Edom. Eu preciso me humilhar para arrancar o orgulho de dentro de mim. E a pergunta é: será que o orgulho realmente está alojado dentro de mim? Porque eu preciso sair da dimensão do orgulho. A saída do Egito. Porque o Egito era lugar do orgulho. E eu preciso sair do Egito para entrar em Canaã, lugar da promessa. Gente, nenhum chacal, nenhum edomita, nenhum dragão, nenhum leviatã entra na promessa. Só cordeiro. Só quem é humilde e manso. Coloque isso na sua mente, nos seus propósitos. Pensa nisso. Pensa em todas as vezes que você retrocedeu, todas as vezes que você abandonou algo, todas as vezes que você deixou as coisas que Deus te deu. Foi um ministério, foi, né, uma família, você quis abandonar. Ah, eu estou pensando em morrer. Ah, eu quero abandonar. Vai ser melhor morrer do que viver. Ah, eu não quero mais esse esposo, essa esposa. Ah, não quero mais esse trabalho. Ah, não quero mais essa empresa. Ah, não quero mais essa situação. Qualquer coisa já é motivo. Ah, porque não é para mim esse negócio de pastor. Não é para mim esse negócio de intercessor. Não é para mim esse negócio de profeta. Não é para mim esse negócio de missionário. Não é para mim esse negócio. Ah, igreja, não sei o quê. Abandono. Para quê? Para me autopreservar. Ah, eu não quero mais porque as pessoas não me entendem. Será que não é a sua comunicação? Será que é a forma que você precisa trabalhar em você mesmo? Para que as pessoas lhe entendam? Entendam o seu dom? Então veja só. Todas as vezes que nós abandonamos algo que o Senhor nos deu, toda vez que nós deixamos algo que o Senhor nos deu, nós caímos no hedonismo, no existencialismo, no individualismo e na vontade de não querer viver. E aí acabamos vivendo um evangelho sem cruz. Algo que nós queremos ibope. Queremos uma bênçãos e mais bênçãos, mas não conseguimos renunciar. Não conseguimos liberar situações, pessoas, tudo. Não conseguimos. Faz sentido, gente? Digam assim comigo agora.
Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão, Pai. Perdão, Espírito Santo. Eu me vi hoje de uma maneira que eu não tinha entendido. Mas eu quero que o Senhor revele para mim acerca das obras do existencialismo, do hedonismo, desse orgulho na minha vida, Senhor. Tenta me dominar. Senhor Jesus, identifica esses fundamentos em minha vida. Por todas as vezes que eu abandonei o Senhor, entreguei tudo que o Senhor me deu, todas as vezes que eu até negociei, porque eu estava cansado, muito pressionado, e não entendi que o Senhor estava me ensinando. Porém, eu acabei renunciando tudo que o Senhor me deu. Me perdoa, Senhor. Pai, me perdoa quando eu quis preservar a minha vida, preservar a minha imagem, o meu nome, minha história, meu dom, achando que todo mundo estava errado e eu o único certo. Eu não quis, pelo orgulho, me colocar no lugar do outro, entender o outro e, principalmente, eu só quis preservar o meu amor próprio, a minha carnalidade, a humanidade caída dentro de mim. Por todas as vezes que eu não quis liberar perdão, não quis soltar situações, pessoas, e especialmente eu não quis ir para a cruz. Espírito Santo, neste dia, mostra-me, Senhor, todas essas obras más em mim, todos esses pontos em mim, todos esses ambientes que eu possa ainda estar preso. Mostra através de mim, ou através de outras pessoas, ou da tua palavra, os ambientes em que eu e os meus pés possam ainda estar firmados na casa de Edom. Pai, eu clamo a Ti e eu declaro profeticamente que arranco os meus pés da casa de Edom. Eu declaro que eu vou para a cruz com o meu Senhor Jesus. Arranca de mim todo o egoísmo, toda a individualidade. Arranca de mim toda a obra do existencialismo. Espírito Santo, eu não consigo sozinho.
Me ajuda em nome de Jesus. Pai, eu oro em prol dos teus filhos nesse momento agora e eu clamo agora que haja, Senhor Jesus, o ativar amplo, Senhor, sobre a vida deles. Que esta noite seja protegida amplamente, Pai. Assim como esta oração, essa ministração, que haja a proteção ampla, Senhor Jesus. Movida pelos teus anjos, pela tua misericórdia, que haja cobertura, que haja proteção. Eu peço que os seus filhos, Pai, sejam alinhados com revelações, com tudo que o Senhor tem sobre a vida deles. Alerte-os. Faça com que eles possam decidir avançar. Pai, eu os abençoo. Sejam abençoados no Senhor e que as portas das trevas sejam fechadas diante do nome e sangue poderoso de Yeshua. Amém e amém. Shalom, gente. Boa noite.